Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, a nossa live de perguntas e respostas que acontece toda quarta-feira às 20 horas no meu canal no YouTube, onde eu respondo dúvidas, perguntas de quem está ali ao vivo comigo. Há 117, 118, há praticamente 120 semanas eu faço exatamente isso. Eu paro tudo na minha semana, paro de divulgar meus conteúdos que eu divulgo diariamente para escutar tuas dúvidas, tuas perguntas, conseguir te ajudar para você evoluir para uma nova semana, uma nova jornada de aprendizado. Tem muito conteúdo todo dia? Tem. Tem muito aprendizado? Tem. Mas é normal que aprendendo você tenha algumas dúvidas. Então, basicamente, essa consultoria gratuita, essa live de perguntas e respostas é o momento para você tirar essas dúvidas e partir para uma nova evolução do aprendizado, tá bom? Se você não assistiu ao vivo, o que você faz? Assiste a gravação agora e você pode participar na próxima quarta-feira às 20 horas. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Qual a sua visão em relação ao dólar? Então vamos lá, essa é uma pergunta extremamente abrangente, mas eu vou tentar responder da forma mais objetiva que eu conseguir aqui, tá? Qual é a minha visão em relação ao dólar? Primeiro ponto, hoje a gente está com o dólar cotado nesse exato momento em exatamente, deixa eu olhar aqui, R$ 5,28. A gente está no meio de um processo de uma estagflação. Até inclusive, a gente teve um aumento hoje na nossa taxa básica de juros para 13,75% na taxa Selic. E diferentemente da maioria das pessoas que deixou um vídeo engatilhado, já gravado, antes mesmo do Banco Central se pronunciar e já foi publicado, não, eu vou fazer uma análise diligente hoje, amanhã pela manhã e vou gravar um vídeo específico sobre esse aumento da taxa Selic e não simplesmente o que aconteceu, mas o que o Banco Central falou no seu comunicado, o que ele está enxergando no mercado internacional, no mercado no Brasil, tem coisa que ele nunca falou antes, porque isso vai ditar os próximos passos da taxa de juros e ditando os próximos passos da taxa de juros, isso vai interferir no câmbio, no dólar, como a gente está falando nessa pergunta, vai interferir nas ações e em vários outros investimentos. Basicamente em toda a economia. Mas isso vai sair amanhã, o vídeo vai sair amanhã à tardinho, tá? Mas o que acontece? Qual a minha visão em relação ao dólar, tá? A gente está vivendo, inclusive isso foi algo que o próprio Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um comitê formado por dirigentes do Banco Central do Brasil, eles informaram isso no comunicado agora, que foi divulgado menos de 2 horas atrás, para quem está assistindo ao vivo, eles divulgaram lá no comunicado de aumento da taxa de juros, que uma das coisas que está acontecendo no mundo é uma estagflação. O que é uma estagflação? É um alto crescimento nos preços, uma alta inflação em um período de crescimento baixo. Então se espera, outra coisa que eles comentaram, se espera um crescimento muito mais vagaroso da economia global. Então a gente está num pior cenário possível para a economia global, que é um cenário de baixo crescimento das economias e uma alta nos preços muito grande de forma incontrolável. Se o crescimento está baixo, foca comigo, e os preços estão subindo muito, a inflação está alta, todos os países do mundo, os bancos centrais do mundo, vão ter que elevar a taxa de juros, o que vai fazer o crescimento ir ainda mais para baixo e talvez ir para a seara, para o campo do negativo, como vários países já estão, inclusive os próprios Estados Unidos, tá? Então, frente a esse contexto global, o que acontece? Nesses momentos, existe uma fuga em direção ao dólar, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, é a moeda mais utilizada no mundo, é a moeda que é usada como unidade de conta, como reserva de valor para a maioria dos bancos centrais. Então, existe uma corrida em direção ao dólar nesses momentos, tá? E basicamente, se a gente for olhar, poxa, o dólar hoje está por volta de 5,30. Normal, o dólar ele tem que estar muito mais próximo de 6 ou acima de 6 do que de 4. Né? Mas a grande verdade a minha visão é o seguinte, o dólar é aquele investimento que independente do patamar que ele estiver, eu preciso ter. Por que eu preciso ter investimento em dólar? Sempre. Porque tudo que é matéria-prima no mundo é cotado em dólar. Absolutamente tudo. Tudo. Se você for pegar o quilo da carne, é cotado em dólar no mercado internacional. Se você for pegar petróleo, gasolina, se você for pegar lã, por exemplo aqui, sei lá se isso é lã, não tenho a mínima ideia, mas se eu for pegar, por exemplo, silício aqui da tela desse celular que está aqui ao meu lado, se eu for pegar algodão, arroz, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, o meu custo de vida vai ser impactado, porque o preço das coisas vai aumentar na prateleira do supermercado ou das lojas. Então,
até quem não investe deveria ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar. Você que ou quer investir ou já investe, você tem muito mais do que a necessidade de ter dólar. Por quê? Mais do que a sua vida ser impactada, os seus investimentos também são. Em um cenário da estagflação, em um cenário de baixo crescimento, de alta inflação, que é o pior cenário possível que a gente pode enfrentar para a economia, na verdade é o segundo pior, tem um pior, mas que é raríssimo assim acontecer, o que geralmente acontece? As ações desabam, existe uma fuga do capital estrangeiro em direção ao dólar, saem dos países subdesenvolvidos, países mais frágeis como o Brasil, e existe uma fuga em direção ao país com a economia mais forte, mais comprovada no mundo, que é justamente o próprio dólar, que é justamente os próprios Estados Unidos. É por isso que a gente vê o dólar se fortalecendo frente às principais moedas internacionais nos últimos anos. É por isso que a gente vê o dólar se fortalecendo no Brasil desde 2020, quando estava lá na casa dos 4 e pouco, e hoje já está 5,30 e pode ir muito mais além. E se você olha num horizonte de longuíssimo prazo, desde o plano real, você vê que a direção do dólar é para onde? É para cima. Basicamente por quê? Por conta do diferencial da economia brasileira, da própria economia americana. Não, Vinícius, eu acredito que o Brasil vai ser um país maior que os Estados Unidos. Porque o Brasil é o celeiro mundial, porque o Brasil... Gente, o Brasil é o país do futuro desde 1500. Então, assim, se você acredita, tudo bem você não investir em dólar. Agora, se você acredita que o Brasil não vai ser todo esse ápice, aí você precisa ainda mais ter investimento em dólar, porque sim, o dólar pode subir muito mais. Se você for pegar como referência, em 2002, 2003 ali, o dólar chegou à cotação de R$ 3,90. Se você corrigir esses R$ 3,90 pela inflação, você vai chegar a uma cotação de muito mais do que R$10. Então o dólar próximo de R$6 hoje é uma bagatela, é extremamente barato. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode anotar isso, tá? Você vai ter saudade do dólar a R$5. Então, por todos esses motivos que eu apontei aqui, primeiro, necessidade de qualquer ser humano ter dólar, faz muito sentido você ter. Necessidade, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, principalmente agora que está num período sim negativo para a economia internacional e para a economia brasileira. Você precisa ter dólar porque está todo mundo correndo para o dólar. Na verdade, você já precisava ter antes, né? Mas se você quer lucrar nas altas quedas da bolsa, você tem que ter sempre dólar. Sempre. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você tem que estar sempre preparado para o futuro que você desconhece. Então, e um investimento que se valoriza nos momentos em que as ações são impactadas é justamente o próprio dólar. Olha todo o histórico de longo prazo, olha de 2020 para frente, olha a crise de 2008, olha a crise de 2000 a 2002, olha em todos esses períodos que você vai ver exatamente a mesma dinâmica acontecendo. Fuga de capital estrangeiro, o dólar acaba se valorizando com o passar dos anos. Não fica olhando um dia para o outro, uma semana para outra, que você não vai achar padrão nenhum. Aí é só para especulador, é só para trader. Então, você precisa, em termos pessoais, não precisa nem ser investidor, você precisa em termos de investidor, certo? E, além disso, agora é um momento talvez ainda mais importante para você ter uma alocação em dólar ou talvez ter uma alocação maior em dólar do que você tinha nos outros períodos, nos outros momentos. A reserva de liquidez recomendada é o Tesouro Selic? Então vamos lá. O que é reserva de liquidez? Reserva de liquidez é o que algumas pessoas chamam também de reserva de emergência, né? O que é essa reserva de liquidez, essa reserva de emergência? É um volume, uma quantidade de dinheiro que eu vou ter investido em algum investimento ultra conservador e ultra líquido. Ou seja, um investimento que eu posso transformar rapidamente em dinheiro. Jamais vou ter o meu dinheiro, por exemplo, comprado em um kitnet para ser a minha reserva de liquidez. Jamais vou fazer isso, porque eu preciso ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, tá bom? E aí o que acontece? Qual o investimento que eu devo usar para formar minha reserva de liquidez? Na minha concepção, na minha avaliação, o investimento que você precisa usar são dois, na verdade, duas possibilidades. Primeiro, Tesouro Selic, certo? Tesouro Selic, ou fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Olha só, essa reserva de liquidez, ela tem por objetivo ser um valor que você nem vai se importar com rentabilidade. Isso não é o foco. O foco aqui é segurança e liquidez. Você conseguir resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Para você usar em caso de emergência, em caso de oportunidade que aconteça. Vou comprar algo que tem um valor muito mais alto, por exemplo, e eu vou pagar, e poxa, tem um descontão, 20% de desconto para pagar à vista, eu poderia parcelar só em 6 vezes. Poxa, eu posso resgatar da minha reserva de liquidez, por isso que eu não chamo de reserva de emergência.
Não é só para emergência, para oportunidade também. E eu vou lá e compro algo à vista, né? Por exemplo, hoje eu fui comprar um óculos. Eu acho meu óculos extremamente feio. Mas tá me incomodando ficar sem óculos. Talvez vocês observem, eu tô com o olho um pouco vermelho algumas vezes que eu gravo stories, faço vídeo. Mas esse meu óculos aqui, ele tá feio pra caramba. Então hoje eu fui comprar um outro óculos e tinha um bom desconto à vista. Eu fui lá e paguei à vista. Claro, no caso do óculos era um valor que eu não precisava resgatar da minha reserva de liquidez. Mas digamos que você vai comprar alguma outra coisa, um pacote de uma viagem, alguma coisa, que tem um baita desconto e você pode resgatar ali daquela reserva. Então tem que ser um investimento ultra conservador, certo? E um investimento que seja muito líquido. Duas possibilidades. Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil, ou fundo DI do tipo simples com taxa zero. Por quê? O fundo DI do tipo simples, por ele ser do tipo simples, ele é obrigatório por lei a investir pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, para quem tem o poder de imprimir moeda, de imprimir dinheiro literalmente, injetar dinheiro na economia, caso ele precise para pagar as suas contas. Nenhuma outra instituição, seja um banco, seja uma empresa, consegue imprimir dinheiro para pagar quem ele deve. Um governo consegue. O governo só quebra quando? Quando tem uma dívida externa muito alta. Quando tem dívida interna alta, ele imprime dinheiro, gera uma série de transtornos na economia que vão ser resolvidos posteriormente. No momento vai ser ruim para a economia, mas ele consegue pagar ali os investidores. E aí o que acontece? Quando eu invisto pelo fundo DI do tipo simples com taxa zero, eu invisto por uma forma tão segura quanto o Tesouro Selic, porque eu, Vinícius, só invisto nos fundos DI do tipo simples que se comprometem a investir em Tesouro Selic. Só que se eu invisto no Tesouro Direto, eu tenho que pagar uma taxinha de 0,2% ao ano para a Bolsa de Valores intermediar o meu investimento em títulos públicos. Se eu invisto no fundo DI do tipo simples com taxa zero, eu pago zero de taxa. Então eu tenho essa economia de taxa, tá? Em contrapartida. Então acontece que em 100% dos períodos, se eu investir em fundo DI do tipo simples com taxa zero, vai acabar sendo mais rentável que eu investir em Tesouro Selic, tá? Pouca coisa, mas acaba sendo mais rentável e você tem uma liquidez um pouco maior, né? Se você for investir no Tesouro Selic e você tiver que resgatar um valor, por exemplo, um dinheiro investido, você tem até as 13 horas para pedir o resgate que entra no mesmo dia. Num fundo DI do tipo simples com taxa zero, você pode ir até 13h30 da tarde, 4 horas, vai depender muito do fundo. Então eu prefiro o fundo, embora possa ser no Tesouro Selic também. Vinícius, tem que ser no fundo? Não. Por quê? Não vai mudar a tua vida esse diferencial de rentabilidade do fundo DI simples e em comparação com o Tesouro Selic, tá? É uma rentabilidade adicional, você tem um pouco mais de liquidez, mas, poxa, Vinícius, eu sou uma pessoa ultra conservadora. Vai no Tesouro Selic que não tem erro. Por quê? Ele é um investimento mais conservador que existe neste país, tá bom? Isso aí sobre a reserva de liquidez. Existe alguma proporção percentual mais adequada para a maioria das situações de mercado, para investimentos em dólar e ouro, que são as antiações? Por exemplo, 80-20, 70-30, existe, tá? Existem duas possibilidades, tá? Que é basicamente o quê? Você ter a metade do seu dinheiro investido em ações e a metade do seu dinheiro investido em antiações. Perdão, a metade do seu dinheiro investido em uma antiação e a metade do dinheiro investido em outra antiação. Claro, aquele dinheiro que você separou para investir em antiações, certo? Vamos lá, recapitulando. Você pode colocar a metade do seu dinheiro em dólar e a metade do seu dinheiro em ouro durante todo o período e pronto, sem analisar o cenário econômico, nem nada, que vai dar certo, tá? Agora, Vinícius, eu não sou um investidor tão passivo, eu sou um investidor mais ativo. O que é que vai acontecer? Vamos lá, foca comigo. Deixa eu até pegar um papel e uma caneta que fica mais fácil. Eu fico rabiscando e eu consigo pensar melhor rabiscando. Acredite você ou não. Mas, pensa comigo, olha só. Deixa eu pegar uma página aqui. Quando a gente está enfrentando uma crise nacional, uma crise no Brasil, certo? E a gente vê as ações caindo, no longo prazo, e se você for o maníaco do curto prazo, você está no lugar errado. Se você é o maníaco do curto prazo, você tem que ir lá ser enganado pelo trade que vai fazer você comprar um croissant na frente do Torre Eiffel. No longo prazo, o que vai acontecer? Se as ações estão caindo, o dólar está subindo. Vinícius, isso está acontecendo agora? Está. Ah, Vinícius, mas no último mês aconteceu tal coisa. Gente, honestamente, nem eu sei
qual foi a evolução ou involução das ações do dólar no último mês. Por quê? Eu não sou infantil a ponto de ficar olhando isso. Então, olhando aqui, ó, deixa eu te mostrar na tela para você entender bem esse ponto, o que a gente consegue perceber? O que a gente consegue perceber em relação... Olha só a minha tela agora. O que você consegue perceber em relação às ações e ao dólar? E aqui eu nem estou falando de longo prazo, estou falando 2020, 2021, 2022. Tá? No longo prazo você vê basicamente o quê? Em um momento de crise, qualquer crise, seja uma crise internacional, seja uma crise somente no Brasil, a gente vê ações caindo e a gente vê dólar subindo. Ah, Vinícius, mas no curto prazo, ó, vou dar um exemplo. Ó. Aqui, ó, de junho de 2021 até... março de 2022, eu estou vendo o dólar cair um pouquinho e estou vendo as ações caírem um pouquinho também. Gente, no curto prazo, tudo pode acontecer. Pode tudo subir junto, pode tudo cair junto, pode ir um lado para cima. Não há sentido, não há razão nos preços no curto prazo. É por isso que eu falo para você, se você vai implementar o método investidor sempre em alta, eu sempre falo, alerto, tá dentro do programa, tá nas minhas lives, você tem que investir com foco de pelo menos 5 anos. Quer dizer que vai levar 5 anos para você ter resultado? Não, depende mais de como você configurar a sua Magar. Se vai ser mais agressiva, mais conservadora, dependendo do momento que você começar, você vai ter resultado mais rápido ou pode demorar um pouquinho mais e tá tudo certo. Tá tudo dentro da metodologia, do correto. Mas no longo prazo, você percebe exatamente isso, tá? Ações para baixo, dólar para cima, como você está percebendo, está acontecendo inclusive agora. Quando que isso acontece? Em qualquer crise, tá? Em qualquer crise. Quando eu penso na outra anteação, no ouro, o que acontece? O ouro, ele é uma anteação para momentos de crises internacionais. Então, se eu parar para pensar aqui, o que aconteceu lá em 2000, por exemplo, estouro das empresas de tecnologia. Estouro da bolha das empresas de tecnologia. O que aconteceu? No curto prazo, que é super normal, durante alguns meses, tudo caiu, inclusive o ouro, e isso é esperado. Isso é esperado. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo justamente sobre isso. Existe uma crise de liquidez no início e depois ele desponta e foi o investimento que mais valorizou naquela época. Tá? Subiu 150% ali no consolidado de 2, 3 anos. Se eu olhar o caso do ouro, no momento da crise de 2008, o que aconteceu? De 2008 a 2012, no curto prazo, ações caíram, ouro até caiu um pouquinho durante alguns poucos meses, depois ele voou e subiu 230%, enquanto as ações caíam 46% aqui no Brasil. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora com o ouro? Aqui, ó, lembra que eu estava te mostrando aqui as ações, eu estava te mostrando aqui o dólar? Esse aqui é o ouro. Então você vê que desde que as ações começaram a cair, que começou lá em 2020, a gente vê as ações caindo, a gente vê o dólar subindo e o ouro subindo ainda mais. Por que o ouro sobe ainda mais? Basicamente porque a gente está em um momento de crise internacional. Crise internacional, certo? Então, se eu pegar um momento de crise no Brasil, o ouro pode cair. Por quê? Por que o ouro se valoriza? Porque existe um fluxo muito grande de dinheiro indo em direção ao ouro por conta da crise internacional. Um fluxo de dinheiro do mundo inteiro. Então, é muito natural que se a crise agravar, a crise internacional, a gente vai ver muito dinheiro indo para o ouro e o ouro vai se valorizar absurdamente nos próximos anos. Só que no momento de crise no país, não necessariamente vai existir um fluxo em direção ao ouro. Então, saca essa. Em momentos de crises internacionais, as ações caem e o ouro sobe no longo prazo. Em momentos de crises nacionais, as ações vão cair e o ouro pode ser que não suba. Ele pode ficar lateralizado, depende de como tiver a economia internacional. Ele pode ficar lateralizado num preço ali, ele pode subir, pode cair, não há padrão. Então, o que eu quero te ensinar disso? Ao invés de só te dar uma resposta objetiva sem você ter conhecimento nenhum. Quero te fazer entender. Dólar se valoriza em qualquer momento de crise. Em qualquer momento de crise. O ouro se valoriza somente durante crises internacionais. Então, se é para eu ter mais dinheiro em algum lugar, eu vou ter. Vamos lá, fala para mim, manda no bate-papo, manda nos comentários. Depois disso que eu te expliquei. Se é para ter mais dinheiro ou em ouro ou em dólar, eu vou ter onde? Em ouro ou em dólar? Se o dólar se valoriza em qualquer momento de crise, no longo prazo, e o ouro se valoriza só em momentos de crises internacionais. O que acontece? Eu tenho que investir mais em dólar. Então, foca comigo. Em momentos em que não existe uma crise internacional acontecendo,
Eu, Vinícius, sou um investidor um pouco mais ativo, eu tenho mais dólar do que ouro. Em momentos onde existe uma crise internacional acontecendo, eu tenho igualado. Eu, Vinícius, hoje, por exemplo, tenho a mesma quantidade que eu tenho em dólar, eu tenho em ouro, tá? A mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantidade de percentual do meu patrimônio investido. Qual a melhor forma de investir em dólar? Vamos lá. Existem várias formas de você investir em dólar, tá? Primeira dessas formas de você investir em dólar é você simplesmente comprar o papel moeda, tá? Não faz muito sentido, porque você tem que custodiar isso, você tem que guardar isso, você vai ter um trabalho muito grande se você não tiver um cofre, se você... Ah, não, eu vou deixar num banco, num cofre, pô, você vai ter que pagar, tem um custo muito alto com isso. Então, não vejo sentido você ter papel moeda. Segunda possibilidade, que muitas pessoas adotam, é você simplesmente fazer uma transferência para uma corretora no exterior, você faz a conversão, tá? Em dólar, e você deixa lá parado. Qual é o risco disso? O risco é aquela corretora vir a falir, e se aquela corretora, por exemplo, vir a falir, você pode perder esse patrimônio investido. Tá? Ah, Vinícius, tem os mecanismos de proteção de garantia dos investidores? Tem. Entretanto, numa crise financeira grave, esses mecanismos, zero caixa deles, eles não pagam mais. Exemplo, em 2008 aconteceu a falência do FDIC. Quem é o FDIC? É o equivalente ao FGC aqui no Brasil. É uma entidade que o FGC aqui no Brasil copiou, o FDIC, na verdade, e o FDIC ele garantia investimentos, certo? Então vamos lá, vou dar um exemplo que vai ser mais simples de eu explicar. Você ia lá e investia num investimento equivalente ao CDB, só que lá nos Estados Unidos, até 250 mil dólares. Aqui no Brasil é 250 mil reais. E se aquele banco fosse à falência, o FDIC ia lá e te pagava. Ó, vou bancar para você aqui esse dinheiro porque o banco faliu, você tem que ter seu dinheiro de volta. Em 2008, a gente teve uma crise financeira, o que aconteceu? O FDIC não teve dinheiro para pagar todo mundo, o FDIC faliu. Só que nos Estados Unidos, o FDIC ele é estatal. Aqui no Brasil, o FDIC é uma instituição, o FGC é uma instituição privada. E eu não conto que o governo vai socorrer uma instituição privada no Brasil para ajudar os investidores. Nos Estados Unidos aconteceu um resgate do próprio governo nessa estatal. Será que vai acontecer de novo? Eu prefiro não confiar, tá? E existem os outros órgãos, enfim, os outros órgãos atrelados aos corretores e não atrelados aos bancos. Eu prefiro não confiar nisso. Então, eu não gosto dessa ideia. Terceira ideia, você ter... Vinícius, por que você não me fala a melhor forma logo? Porque se eu te falar a melhor forma e você, quem sabe, algum dia ver alguém discordar, você vai querer ir para uma dessas outras. E você vai cometer o erro. E você vai se dar mal. Depois você vai me dizer, o Vinícius me falou isso. Então... Vamos lá, a terceira forma que muitas pessoas buscam é você ter uma conta em dólar, seja no Brasil, seja no exterior, aí bancária não relacionada a corretora, e você deixar o dinheiro lá. Você tem o mesmo risco de crédito, risco de falência dessa instituição financeira, que basicamente pode ser que o órgão de proteção, de garantia, ele não consegue garantir, porque geralmente eles não têm dinheiro em caixa para pagar todo mundo. Exemplo, aqui no Brasil, o FGC tem menos de 5% do total que ele garante. Ele garante 1,5 trilhão de reais, mas ele tem menos de 100 bilhões de reais na mão. Você sabia disso? Ele tem menos de 100 bilhões de reais disponíveis em caixa. E na regulamentação diz o quê? Em outras palavras, simplificando os termos, o FGC só paga as garantias, só age na cobertura, se e somente se ele tiver dinheiro disponível. No momento em que acabar o dinheiro disponível do FGC, ele para de pagar. Ponto. Então, se um banco médio quebrar no Brasil, o FGC pode não ter dinheiro para pagar todo mundo. Não precisa ser um banco grande, não precisa ser Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa, não precisa. Pode ser um banco médio que o FGC pode não conseguir resgatar todo mundo. Vinícius, quando que aconteceu isso no Brasil? Nunca. Assim como não tinha acontecido com o FDIC nos Estados Unidos. Se você é a pessoa que, meu Deus, eu não aceito opiniões diferentes da minha, vai lá e compra CDB, LCI, LCA, enche o carrinho, vai lá, o risco é teu, não é meu. Eu estou tentando te direcionar a você entender que algo que nunca aconteceu pode acontecer pela primeira vez, e eu não gostaria de ser um dos investidores lá do CDB americano, vou colocar em super aspas aqui, no momento em que o FDIC foi à falência. E ficar com aquela dúvida, será que eu vou ter meu dinheiro investido de volta? Será que eu não perdi tudo? E aqui no Brasil, como uma instituição privada, pode acontecer. Então, eu não vou por esse caminho, tá? Investir em uma conta em dólar por conta desse risco de crédito. O pior risco que você pode correr.
Quarta possibilidade, você investir, por exemplo, num ETF no exterior que investe em títulos públicos. Então, o ETF mais conservador que tem nos Estados Unidos é o SHV. O SHV é um ETF que ele investe em títulos públicos americanos de curtíssimo prazo. Então, que tem uma data de vencimento, um prazo de validade de 1 a 12 meses, certo? 1 a 12 meses. E aí o que acontece? Como a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, o preço da cota desse ETF está caindo. Então, você está perdendo dinheiro investido nesse ETF nesse momento. Talvez possa vir a fazer sentido quando a taxa de juros nos Estados Unidos parar de cair e parar de subir, e começar a cair, ou pelo menos ficar estagnado. Aí você pode colocar lá. Mas no momento atual, não vejo como melhor opção. A melhor opção, no momento atual, é o velho e bom fundo cambial. Poxa, Vinícius, você não diz que não vale a pena investir em fundo de investimento? Em regra geral, não vale. Mas, dentre as opções disponíveis, isso aqui é uma exceção. Dentre as opções disponíveis para investimento em dólar, essa é a melhor delas, sem dúvida nenhuma, tá? O que você tem que se atentar em relação a isso? Você tem que olhar o histórico da gestão desse fundo, você tem que olhar a política de investimento desse fundo, você tem que ver o histórico de rentabilidade desse fundo em relação à oscilação do dólar, se acompanha, se não acompanha, se tem defasagem, se não tem. Você tem que analisar a taxa cobrada por esse fundo. São os 4 fatores. Histórico da gestão, você tem que olhar a política de investimento, você tem que analisar o histórico da rentabilidade e comparar com o investimento-alvo, que nesse caso aqui é o dólar, e taxa cobrada. Tudo isso você tem que analisar. Algo importante que pouca gente sabe. Os fundos cambiais, eles geralmente têm uma oscilação, uma rentabilidade superior à valorização do dólar com o passar do tempo. Por quê? A lei manda, eu falei para você que isso aqui não é conteúdinho, você tem que pegar papel e caneta para vir numa live. A lei manda que até 80%, pelo menos 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em investimentos atrelados ao dólar, certo? Os outros 20% ficam livres para o fundo ele investir em, por exemplo, títulos públicos ultra seguros para dar uma rentabilidade adicional à oscilação do dólar. Então, existem fundos cambiais, que são, inclusive, para quem é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, são os fundos que eu mostro dentro das aulas do programa, que na sua política de investimento eles fazem o quê? Com 80% do patrimônio, por meio de instrumentos financeiros, eles garantem essa oscilação do dólar. Os outros 20%, sabe o que eles fazem? Eles investem em Tesouro Selic. E aí eles pegam e tem toda a oscilação do dólar, mais 1/5 da variação da taxa Selic. O que hoje daria um incremento aí na faixa de 3% a mais ao ano. 2,5% a 3% a mais ao ano bruto, claro, né? Sem descontar imposto de renda. Então é um rendimento que você tem adicional ano após ano, porque a política de investimento está prevendo isso, porque a regulamentação nacional autoriza isso. Então você tem uma vantagem aqui, embora você tenha uma desvantagem, que é o pagamento de imposto de renda, que você não teria investindo no SHV, no ETF do Tesouro Americano lá no exterior. Só que se você fosse transferir para cá os dólares de volta para o Brasil, você teria que pagar imposto de renda igual. Então, acaba que você tem uma vantagem muito grande investindo nesse fundo cambial por conta de características super específicas desse tipo de fundo. A maioria dos fundos não vai valer a pena, mas no caso do fundo cambial vai valer a pena. Vai valer a pena. João Manuel, qual o melhor fundo de dólar e ouro? Depende da corretora onde você investe. Existem vários fundos similares em diversas corretoras, tá? Mas assim, o que eu quero te alertar? Muito mais importante que o fundo é quanto por cento você vai investir. Por quê? O dólar e o ouro podem subir ou podem cair a depender do momento. Eles vão passar por momentos de ciclos de alta, ciclos de queda, grandes ciclos, longos ciclos e ciclos mais curtos de alta e de queda no meio, quem sabe, de um grande ciclo de alta ou de um grande ciclo de queda. Então, muito mais importante do que você olhar qual exatamente é o melhor fundo, aquele que contempla as melhores possibilidades, é a dose, o quanto por cento você vai investir. Por quê? Na realidade, não importa o que é que está acontecendo com o dólar ou o ouro especificamente. Importa o quê? O resultado da Magar inteira, o resultado da tua carteira de investimentos como um todo, dos teus investimentos como um todo. Não importa se o teu patrimônio sobe ou cai, não cada investimento específico que faz parte. Você tem uma ilusão se você está buscando, vou selecionar só investimentos que vão subir.
Você não tem como fazer isso. Só se você for um semideus conseguir prever o futuro. Aí agora as ações vão subir, tá bom? Você vai lá e compra aquelas ações que mais vão subir. Agora o dólar vai subir. Não, agora eu vou investir só em dólar, vou vender todas as ações. Não, você precisa armar um mecanismo para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. A definição da dose é extremamente importante. Que você vai investir em cada lugar. Vou te dar um exemplo. Existe uma configuração de Magar, uma configuração dessa carteira de investimento que os investidores sempre em alta usam, uma combinação de investimento específica, que em nenhum ano da história rendeu negativo. Nenhum ano da história até hoje ela rendeu negativo. Todos os anos positivo, inclusive 2022 está positivo. Agora, ela não é aquela que apresenta a maior rentabilidade no longo prazo. Existem aquelas outras Magares, aquelas outras configurações com outros percentuais que historicamente renderam mais no longo prazo, mas tiveram oscilação de curto prazo. Poxa, caiu menos 5, caiu menos 10 em um ano específico. Existe. Mas ela tem uma performance melhor no longo prazo. Se uma Magar tiver uma desvalorização muito grande, vou te dar um exemplo, 30%, 25%, 40%, como já aconteceu várias vezes com quem investe só em ações, em um ano específico, isso vai ferrar a sua rentabilidade. Mas uma oscilação de preço no curto prazo, no intervalo de 1, 2 anos inclusive, pode fazer com que a sua rentabilidade de longo prazo seja maior. Então depende de como você vai estruturar a sua Magar. De como você quer investir de uma forma mais agressiva, com um foco em um período de tempo maior, uma alternativa mais conservadora, com um foco em um período de tempo um pouco menor, e assim por diante. O que a gente consegue enxergar com naturalidade? Que todas as Magares rendem muito mais do que você investir somente em ações no longo prazo, certo? E você vai escolher como você vai se expor. Mas o mais importante de tudo é a dose, o percentual, não exatamente o fundo. Então depende muito da corretora onde você investe, tá? Só queria dar esse recado, porque muitas vezes a gente fica agarrado exatamente qual é o melhor fundo. É a mesma coisa que você olhar tênis. Eu comprei um tênis de corrida esses tempos agora, deve estar chegando. E eu tava buscando, poxa, qual é o melhor tênis? Aí tinha 17, eu tô chutando 17, tá? Mas tinha várias variações daquele mesmo tênis. Então era um tênis marca X, sei lá, modelo Y, e aí tinha, por exemplo, um submodelo, sabe? E aí tinha vários nomes diferentes, e eu, puxa vida, qual é o melhor desses aqui? E a grande verdade é que mais importante do que você saber qual é o melhor de todas aquelas opções ali, é você saber calçar o pé direito no pé direito, o pé esquerdo no pé esquerdo. É você saber fazer a pisada correta se você quer fazer uma maratona, por exemplo, se você quiser fazer uma corrida de 100 metros. É muito mais importante você qual é o melhor tênis do planeta, sabe? A sua performance vai ser muito melhor se você pegar o terceiro melhor tênis e você calçar o pé direito no pé direito, o pé esquerdo no pé esquerdo, do que você calçar os pés trocados e pegar o melhor fundo. Então, assim, depende muito de onde você investe, tem várias boas opções. E mais importante é a dose. Comprei anti-ações, dólar, em fundos de ações no Itaú, quando o dólar atingiu 5,89, achando que iria passar de 6, 7 reais. E agora estou perdendo desde que comprei, sem conseguir voltar ao valor inicial. Robson, o que acontece? Por que você investiu achando que ia passar de 6 ou 7 reais? A grande verdade é que, fazendo uma análise econômica, fazendo uma análise do cenário, a gente consegue ver o que parece ser mais possível que vai acontecer. Mas uma das premissas, se você me acompanha há mais tempo, uma das premissas da metodologia é justamente você não chutar o que vai acontecer. Então você já começou errado. Me permita dizer isso, como você está fazendo a pergunta, eu estou tentando te ajudar da melhor forma possível. Você já começou errado. Você já começou achando que o negócio ia voar e contando com isso. Você pode achar que o negócio vai voar, não tem problema nenhum. Mas a tua exposição ao dólar não deve ser por conta de uma opinião que você tem que vai subir pra caramba. Pode ser o mais provável que vai subir e pode ser que não suba. Alguém aqui entendeu por que o dólar caiu para R$ 4,60 esse ano? Não fazia sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Mas caiu por conta de uma oscilação de curto prazo, depois acabou voltando lá para 5,40, agora está na volta de 5,30. Nesse ano chegou a 5,70, depois caiu a, olha que louco, 5,70, caiu a 4,60 e depois voltou para 5,40, agora está 5,30, está mais ou menos nessa volatilidade aí. Mas aqui está o grande ponto, você está olhando para o dólar, investindo em dólar, por conta de uma opinião que você tem que você acha que vai subir. Não faz sentido isso. O que você precisa fazer, tá? O que qualquer pessoa precisa fazer para lucrar nas altas quedas da bolsa? Passo número 1. Entender que você não pode investir com base em achismo.
Poxa, vou investir porque eu acho que vai subir. Não, você tem que montar a estrutura da Magar contemplando 5 investimentos para que no todo você tenha resultado positivo. No todo, ignorando o que vai acontecer com cada investimento. Certo? Vinícius, em quanto tempo eu vou ter esse resultado positivo? Depende da forma como você configurar a sua Magar. A sua Magar pode ser configurada de uma forma mais conservadora. A sua Magar pode ser configurada de uma forma mais agressiva. Depende dos percentuais que você adotar ali. Você pode ter resultado muito mais rápido, você pode demorar um pouquinho mais de tempo. Agora, eu nunca vi você demorar, por exemplo, 5 anos, nem perto disso para você ter resultado. Em todos os testes que a gente fez, em todas as histórias que a gente vê, a gente nunca viu passar, por chegar nem perto de 5 anos para você ter resultado. Se você faz o que tem que ser feito, faz os aportes, faz os rebalanceamentos, faz a análise corretamente, faz dever de casa, naturalmente você vai potencializando sua rentabilidade e você vai começar a ter rentabilidade. Algumas pessoas é desde o começo, outras pessoas levam um pouquinho mais de tempo, talvez porque elas foram mais arrojadas e assim por diante. Mas é aqui que tem que estar a sua concentração. Você tem que investir de uma forma agnóstica em relação ao futuro. Não sei o que vai acontecer. Sou racional. O ser humano tem o mesmo poder preditivo de um chimpanzé. Então, como é que eu invisto? De uma forma agnóstica. Com uma estrutura que vai me fazer lucrar no longo prazo. Vai me fazer ter uma rentabilidade superior à rentabilidade das ações, o que aconteceu em todos os períodos da história, e vai fazer com que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Vinícius, isso é realmente possível? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Olha o que está na minha tela agora. E, poxa, eu poderia te mostrar em vários momentos da história. Eu vou te mostrar só aqui porque vocês têm uma síndrome do não, mas agora é diferente. Agora talvez não dê certo. Isso é porque vocês não estão com a base forte. Mas deixa eu te mostrar. Olha que louco. Você pega o primeiro trimestre de 2020, ações caindo, dólar e ouro subindo. O que você poderia fazer nesse momento? Um rebalanceamento. Vende um pouco das antiações, compra um pouco de ações. No segundo trimestre, você vê as ações subindo e as antiações o quê? Caindo. Então, o que você faz? Que legal, você comprou muitas ações aqui a preços de banana, que basicamente foi aqui, né? A preço de banana. Você não pegou o bumbum da mosca lá embaixo, mas você pegou uma grande queda e agora o preço está muito maior. Então, vende um pouco aqui e compra mais das antiações. Por quê? O preço delas caiu e você já aproveitou para vender com lucro aqui. Passaram-se mais 3 meses, você viu as ações caindo. Então você tinha vendido a um preço mais alto, agora o preço está mais baixo. O que você vai fazer? Você vai comprar. Com que dinheiro? Você vai comprar mais um pouco. Com que dinheiro? Com o dinheiro da valorização das antiações. Você viu o ouro subindo, você viu o dólar subindo, e aí você vai lá, vende um pouco de dólar e ouro, compra um pouco de ações. Poxa, passou mais um trimestre, ações subindo, antiações caindo. Gente, você enxerga isso acontecendo na sua frente agora. Não é por conta da semana da Cogeco que mudou. Não é por conta da crise internacional que mudou. Você está vendo, e aí eu não vou passar todo o trimestre. Você está vendo aqui, ó, subiu, aqui ficou mais ou menos parado, o ouro não tem problema. Uma antiação subiu, no curto prazo o ouro ficou parado, ações caíram. Aqui você viu no trimestre anterior, o que você viu acontecer? Subiu, caiu, caiu. Aqui, caiu, subiu, subiu. Então, se você faz uma exposição inteligente nesses investimentos, mais nos fundos imobiliários, mais nos títulos públicos, você faz os rebalanceamentos, que eu gosto de fazer trimestral, você pode fazer num período de tempo maior se você quiser, não tem problema nenhum, mas eu prefiro fazer trimestral. Você está vendo que você está sempre comprando investimentos em baixa e vendendo investimentos em alta. E com o passar do tempo, recorrentemente, você acaba o quê? Capturando lucro de um lado e investindo no outro para você capturar lucro depois que aquele investimento virar. Então é aqui que tem que estar o seu foco. Se você investir no negócio achando, pô, isso aqui vai subir, eu quero investir nisso, eu quero ganhar dinheiro com isso, aí você vai ter que dar um jeito de prever o futuro. Eu não consigo. Eu não sou tão bom assim. Eu não consigo. Eu tenho noção da minha incapacidade de prever o futuro. E aí eu invisto dessa forma. Entende? Então, o seu foco não tem que estar no que vai subir, no que vai cair. Tem que estar em justamente fazer esse processo, calibrar os percentuais que fazem mais sentido para você na sua Magar. Calibrar os percentuais que fazem mais sentido para você na sua Magar. De forma que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não tem erro, gente. Você está vendo acontecer na sua frente. Deixa eu ver aqui, ó.
Vou fazer até uma enquete. Isso ficou nítido? Essa funcionalidade ficou nítida para você? Eu quero que vocês me respondam, tá? Quero que vocês me respondam. Essa funcionalidade do comportamento oposto. E você vê que no longo prazo, que ali eu nem peguei longo prazo, tá? Mas, deixa eu voltar aqui na tela. Você perceber que aqui, ó, num prazo de tempo de 1, 2 anos e meio, você vê algo caindo, aquilo que sobe subindo bem mais do que aquilo que cai. Poxa, no curto prazo pode acontecer qualquer coisa, gente. Se você está com foco no curto prazo, fica na renda fixa. Bolsa não é para você. Se você quer ganhar um rendimento certinho todo mês, fica na renda fixa. Aceita a merreca. Eu não estou falando exatamente para o Robson, estou falando para qualquer pessoa. Aceita, porque isso é o tolerável para você. Agora, você quer uma estrutura de investimento que te dá mais previsibilidade, mais consistência, onde inclusive existe um modelo de Magara, um modelo específico que todo ano teve rentabilidade positiva, aí pode fazer sentido para você. Mas agora, olhar semana a semana, mês a mês, aí não adianta muito. Minha carteira de ações entrou em queda com a crise, com a diminuição do valor que eu comprei do dólar. Comprei a 5,89 para o valor que está hoje, 5,35, meu montante de dólar também abaixou. Junto com as ações. Robson, excelente, Robson. Expliquei agora há pouco que é totalmente normal isso acontecer. Agora, você está cometendo um erro gigantesco se você comprou a 5,89 e não comprou mais. Por quê? Se você comprou a 5,89, gente, isso aqui é um grande erro que faz muita gente deixar de ganhar dinheiro. Se você comprou a 5,89, deixa eu colocar só o dólar aqui na tela. Tá na minha tela agora, tá? Aqui tá o dólar, tá? Tô colocando de 2020 para frente. E assim, não importa exatamente onde você comprou, qualquer um desses momentos. Aqui eu tô com um gráfico semanal, então ele pega o fechamento da semana. Então em vários outros momentos pode ter chegado a 5,89. Então o que acontece? Independente se você comprou aqui, se você comprou aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, você teve várias oportunidades do dólar estar mais barato. Várias oportunidades do dólar estar mais barato. Aqui, você teve no fim desse trimestre, 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 4,69. Eu estava falando no meu Instagram que eu estava enchendo o carrinho de dólar nesse momento. Você pode pegar nas publicações. Você teve várias oportunidades para comprar mais dólar a um preço menor e reduzir o seu preço médio. Por que você não fez? Você perdeu a esperança no dólar porque você tinha esperança no dólar. Você não tem que ter esperança em investimento nenhum. Senão você está apostando, você não está investindo. Ninguém disse para você que você vai comprar no bumbum da mosca o menor preço possível e depois aquilo ali vai disparar. Ou melhor, ninguém que tenha o mínimo de prudência nas palavras que fala. Charlatão pode dizer isso. Então você tem que... E ali eu te mostrei só períodos de rebalanceamento, que seria um período trimestral. Você tinha que ter comprado mais. Enquanto o dólar estava 4,60, as ações estavam se valorizando. Você tinha que fazer o rebalanceamento. Por que não foi feito? Isso vai atrapalhar. O teu preço de compra está 5,89. Você poderia estar com o preço médio a R$5, por exemplo. Estou dando um exemplo. Não fiz a conta aqui para saber R$5. E já poderia estar tendo lucro com o dólar se você tivesse, no mínimo, comprado nos rebalanceamentos. Comprado outras vezes. Fez novos aportes. Pode ser um aporte mensal. Você comprar os aportes, e aí você reduz seu preço médio, entende? Então não é comprar uma vez e deixar. Você tem que fazer pelo menos rebalanceamentos. Pelo menos rebalanceamentos. Ah, Vinícius, eu decidi fazer o rebalanceamento anual. Beleza. Se você decidiu fazer o rebalanceamento anual, você tem que esperar mais tempo para o efeito dos rebalanceamentos acontecer, porque você vai fazer menos rebalanceamentos. Decidi fazer o trimestral. Opa. Que é inclusive que eu prefiro, eu falo dentro do meu programa. Do programa Investidor Sempre Alto, eu prefiro o trimestral, é normal o resultado vir mais rápido. Fazer mensal, não é problema, o resultado piora. Mas trimestral é um ponto bom, tá? Então, assim, tem que fazer o dever de casa. Se fizer o dever de casa, o resultado vem. Se fizer o dever de casa, o resultado vem. Então, teria que ter baixado esse preço médio. Vinícius, o dólar nunca mais chegou a 5,89. Foi o meu primeiro aporte. Então, como é que você está com preço médio de 5,89? Não faz sentido. Você tinha que ter comprado dólar em qualquer outro preço, em qualquer outro momento, tinha que ter baixado o preço médio. Como ficaria a proporção entre anti-ações, ações, fundos imobiliários e renda fixa? Depende, Samela. Em quais ações você está investindo? Como é que você selecionou essas ações? Como é que você diversificou essas ações?
Como é que você selecionou os fundos imobiliários? Como é que você diversificou os fundos imobiliários? Quais setores? Quais tamanhos das empresas? Quais tamanhos dos fundos imobiliários? Qual a liquidez delas? Tudo isso interfere. Tudo isso interfere enquanto você tem que ter de cada coisa. Então, assim, não existe um percentual mágico. O investimento é mais que isso, tá? Talvez te disseram algum dia que, poxa, para você investir e ter bons resultados, a fórmula é você ir lá, comprar uma ação, receber o dividendo, compra outra ação e vai indo. Vai dar certo. Daqui 50 anos você vai conseguir ter um dinheiro para fazer uma viagem. Mas não é. Não é complexo. É simples. Mas existe um processo decisório que você tem que tomar. Tem que saber analisar. Tem que saber como funcionam os setores. Você não vai investir no setor no momento errado. E a partir dessas decisões, umas decisões geram próximas decisões. Sabendo quanto eu vou investir em ações, eu sei quanto que eu vou investir em anti-ações. Sabendo o meu perfil de risco, eu posso até alterar esses percentuais. Então não existe, seria muito leviano. Eu poderia, gente, falar abertamente, investe tanto aqui, tanto por cento lá. Eu ia ganhar várias visualizações, ia ganhar muito dinheiro com anúncio no YouTube. Se eu tivesse gravado hoje de forma superficial, um vídeo antes da divulgação da taxa Selic, só para eu divulgar o vídeo na hora que foi publicado, que subiu para 13,75, eu ia ganhar muita visualização, ia ganhar dinheiro com anúncios no YouTube aí. Mas por que eu não faço isso? Porque isso vai contra os meus valores. O primeiro valor que eu tenho é o quê? Integridade. O segundo valor que eu tenho é doação. Então, como é que eu vou me doar para eu fazer uma análise sobre o aumento da taxa Selic se eu nem esperei o comunicado do Banco Central ser divulgado? Eu vou divulgar esse vídeo amanhã, vai ter muito menos visualização. O que teria se fosse divulgado hoje? Só que eu vou fazer o meu dever. Entende? Então, eu não vou te dar um percentual para você ficar feliz e com a informação errada, mas ficar feliz comigo. Porque depois o resultado vai te penalizar e você vai ficar pé da vida comigo. Então, não é simplesmente tanto por cento aqui, tanto lá, tá? A minha proposta é mais profunda. É mais profunda do que você pegar uma diquinha aqui e lá implementar. Porque isso vai dar errado. Sabe por quê? Porque eu recebo muitos alunos assim. Eu investi seguindo a dica do fulano de tal. Eu investi seguindo a dica do fulano de tal. E aí, uma hora ou outra, vai dar problema. De uma maneira geral, quem paga melhores dividendos? Os fundos imobiliários que pagam mensalmente ou as ações que são distribuídas algumas vezes por ano? Depende da ação do fundo imobiliário, tá, Cláudio? Mas o melhor investimento para a geração de renda são os fundos imobiliários. As ações são um investimento melhor, tá? Para multiplicação de capital. Isso a gente consegue perceber historicamente, tá? Fazendo análise histórica, a gente vê que o grosso da rentabilidade tá na valorização do preço da ação, no caso das ações. No caso dos fundos imobiliários, eles foram criados para serem geradores de renda. E dentro da estrutura da Magar, o que acontece? O foco não é você simplesmente receber aquele rendimento ali do fundo imobiliário, é você pegar aquele rendimento e colocar ele para trabalhar. Ou seja, reinvestir em um investimento que tem um maior potencial de rentabilidade. Assim você não ganha apenas 10% ao ano dizendo imposto de renda. Você coloca esse dinheiro para trabalhar e para multiplicar para você com base na valorização das ações ou das anti-ações. E você tem um resultado composto muito maior. Não é simplesmente invista em FIIs para ganhar dividendo. Não, isso é muito pouco. Vamos mais além. Olha que legal aqui, ó. Robério Santana. Este programa deixa vários cursos da XP no chinelo. Não queria falar da XP, acabei falando. Fiz vários, nunca consegui investir com os cursos dele. Fico feliz, Robério. Fico feliz, que show. Vinícius, vale a pena investir na Oi? Certamente não. Agora, apostar na Oi, aí vai ser um processo de aposta que você pode fazer. Mas investir, Oi não é investimento. Começou a dar lucro? A gente pode reanalisar. Mas enquanto é prejuízo, não. Vinícius, quando posso começar a investir hoje com dólar e ouro? Ó, em dólar você pode começar com R$100, em ouro você pode começar com menos de R$10 hoje. Só isso, tá? Qual corretora que tem investimento em dólar e ouro? BTG Pactual Digital, a gestora Vitro, XP, Rico, Banco Inter tem, não sei se tem ouro na política de investimento que a gente usa, mas dólar tem, várias corretoras tem, tá? Orama, várias corretoras. Ó, fundos da Vitro para dólar faz sentido, para ouro não gosto do fundo de investimento da Vitro para ouro, tá? Tem questão de política de investimento ali que eu não sou a favor. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, faz o seguinte agora. Se te ajudou de verdade, tá? Aqui embaixo tem um botão de gostei. Clica nesse botão de gostei, porque assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente. Aproveita e compartilha com pelo menos 5 amigos no WhatsApp, 5 familiares, assim você consegue ajudar quem está próximo de você
a também conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa, ou pelo menos chega mais próximo disso, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, ativa o sininho para você receber os vídeos que a gente publica diariamente, para que você consiga cada vez mais evoluir nessa jornada até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Combinado? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.